Muito boa tarde, bem-vindos a mais uma edição dos Finais de Tarde em Sintonia. Continuamos agora, neste final de tarde, com um ciclo de conversas sobre medicamentos, uma parceria com a farmácia do Centro Hospitalar de Dor e Voga. Hoje o tema que nos traz cá é a polimedicação, um problema particularmente sentido na população idosa com mais de 65 anos. Para abordar esta temática temos connosco Bernardo Macedo e Ana Luísa Olim. Antes de mais, boa tarde a ambos. Obrigada por estarem... Maria Luísa Olim, peço desculpa. Obrigada por estarem aqui nos estúdios da Sintonia. Antes de entrarmos nesta temática, gostava que fizessem uma pequena apresentação. Há quanto tempo é que estão ligados ao Centro Hospitalar de Dor e Voga e também qual é o tipo de trabalho que lá desenvolvem? Podemos começar pelo Bernardo. Boa tarde, Bernardo. Muito bem, boa tarde. Antes de mais, agradecer o convite em meu nome pessoal e em nome do Serviço de Medicina Interna do Centro Hospitalar de Dor e Voga, do qual represento, e acolhemos o convite da farmácia para estarmos cá presentes nesta conversa. Eu sou médico, especialista de medicina interna, estou cá no hospital desde 2004, portanto são 20 anos. Sou especialista desde 2009 e, portanto, trabalho no Serviço de Medicina Interna desde essa data. Muito bem. Maria Luísa Olim, também bem-vinda aqui aos estúdios. A mesma questão. Obrigada mais uma vez, também tenho a agradecer o convite e a disponibilidade para nos receber aqui e dar a conhecer esta temática que é sem dúvida importante. Eu estou há menos anos no hospital, entrei em 2020, sou interna de formação específica, ou seja, ainda estou a tirar a especialidade, como se costuma dizer, atualmente no 4º ano. E a partir daí logo veremos. Muito bem. Vamos agora entrar neste tema da polimedicação, mas antes disso convém haver aqui algum contexto. Vocês também trazem alguns dados para explicar aos nossos ouvintes, nomeadamente como é que tem evoluído a população portuguesa. Temos pessoas mais velhas atualmente a residir em Portugal e depois, percebendo estes números, vamos depois perceber também como é que isto entronca na temática de hoje. Não sei se será o Bernardo ou a Maria Luísa Olim quem irá falar. Nós temos claramente a polifarmácia ou polimedicação terá vários critérios ou uma definição diferente, mas que implica habitualmente a utilização de mais do que 5 fármacos por dia por um determinado indivíduo. E o que nós conseguimos ver, efetivamente, é que quando vamos estudar os números da população portuguesa, os censos dos últimos anos, há uma inversão muito relevante da pirâmide etária, sendo que nos últimos 30 anos Portugal tem mais ou menos à volta de 10 milhões de habitantes, mais 500, menos 500 mil habitantes na avaliação global da população, mas se nós olharmos para os números de 91 e os números de 2021, portanto são 30 anos de diferença, nós temos que a população com mais de 65 anos passa de mais ou menos 1,5 milhão de habitantes para 2 milhões e 300, 2 milhões e 400 mil habitantes. Portanto, e ao contrário, a população mais jovem com menos de 10 anos também vem reduzindo. Quer dizer que com o aumento progressivo da idade, nós vamos ter naturalmente mais patologia mais crónica, temos um aumento também da esperança média de vida e, portanto, isso faz com que este problema seja um problema cada vez mais relevante na nossa prática diária. Exatamente, esta a tendência que observamos. E olhando, por exemplo, agora para os números de internamentos do Serviço de Medicina Interna do Centro Hospitalar de Dor e Voga, que números são estes? Nós temos que contextualizar isso para quem, como disse no início, está cá há muitos anos. Os números que eu posso apresentar agora são números reais, têm que ser contextualizados no que foi ou no que tem sido a mudança dos cuidados de saúde na região que nós servimos, que é, nos últimos anos, houve várias unidades hospitalares aqui à volta que fecharam, não é? E outras que foram centralizadas, umas diretamente abrangentes pelo nosso centro hospitalar, como foi a reestruturação de São João da Madeira, de Oliveira das Meias, outras como o Hospital de Ovar, com redução de vagas, ou até ainda nos tempos muito precoces do Centro Hospitalar de Dor e Voga, dos doentes da área de Espinho, que também ainda cá vinham ao serviço de urgência e que agora pertencem ao Hospital de Gaia. Isto quer dizer que, por exemplo, o Serviço de Medicina Interna, que são os dados que eu tenho e que conheço melhor, em 2001, o hospital foi criado em 99, em 2001 tinha um número de 1.700 doentes internados, portanto, nesta altura estamos a falar do Serviço de Medicina Interna da Feira, portanto, na altura, São João da Madeira e Oliveira das Meias eram hospitais independentes, e no último ano, por exemplo, em 2021, independentemente dos valores da pandemia, estes valores, agregando as 3 unidades na área da medicina interna, podem chegar a perto dos 7 mil internamentos, portanto, estamos a falar de uma variação que
representa em 20 anos de um valor que passa de 1.700, 2.000 doentes para um valor que chega aos 6, 7.000 doentes por ano de internados na medicina interna. E, portanto, isto claramente representa um volume muito grande de doentes e de prestação de cuidados. Exato. E olhando agora para a questão da polifarmácia, o que é a polifarmácia? Como é que definimos a polifarmácia, Maria? O Dr. Bernardo acabou até já por explicar quase aqui na primeira parte. Não existe propriamente um consenso. Aquilo que nós sabemos é a polifarmácia é a utilização de múltiplos fármacos. Normalmente o cut-off está ali estabelecido nos 5 fármacos, mais que 5 fármacos consideramos haver polifarmácia. E lá está, é importante falar sobre isto precisamente por aquilo que já foi dito, é uma população mais envelhecida, com mais comorbilidades e que por ter mais comorbilidades vai estar naturalmente mais exposta a mais fármacos. Ou seja, nós sabemos e temos dados sobre isso que nós temos muitos doentes a fazer mais de 5 fármacos no internamento. Nós temos uma amostra de 200 doentes que eu fui ver em 2021, tínhamos cerca de 60% desses doentes a fazer mais de 5 fármacos e, portanto, isto mostra bem a importância e a problemática que isto levanta. Exato, até porque penso que foi no ano passado a Organização Mundial da Saúde lançou inclusive uma campanha a propósito da polimedicação e também da automedicação, alertando para os cuidados a ter com os medicamentos, e estamos agora nós aqui em 2023 a ter também este ciclo de conversas. De que forma é que a polimedicação pode afetar a população e os próprios cuidados de saúde? Pronto, em primeiro lugar, pegar também aí um bocado nessa questão que realmente a Organização Mundial de Saúde tem feito campanhas relativas a este tema e existe um alerta relativamente a este tema. No entanto, continuamos a não ter propriamente uma política estabelecida e um conjunto de medidas que nos levem a mitigar os problemas desenvolvidos pela polimedicação. Portanto, o nosso papel como médicos é aproveitar todas as oportunidades que nós temos para poder mudar isto, quer seja no internamento, quer seja na consulta e quer seja no momento de observação na urgência. E aqui existem um conjunto de coisas que nós temos de fazer, nomeadamente rever a lista de medicação que os doentes estão a fazer, aproveitar todas as oportunidades para fazer isso, rever se o doente mantém indicação para fazer todos aqueles fármacos, e nisto é preciso ter sempre presente o contexto do doente, se este medicamento efetivamente beneficia aquele doente, se o benefício versus o risco realmente se mantém, e devemos, lá está, perguntar também a nível não só de fármacos, ter em conta também, por exemplo, prescrições da ervanária, no fundo, não deixar nada de fora e tentar que, lá está, rever e rever e rever. Exato, essa questão dos chás por acaso foi trazida aqui na primeira conversa deste ciclo de conversas. Falamos sobre a interação medicamentosa e ficamos a perceber também que não são apenas os medicamentos propriamente ditos que podem aqui ter interações depois com outros medicamentos que tomamos. Bernardo, a Maria Luísa falava aqui sobre uma questão relevante que tem a ver com, apesar de existirem campanhas, parece que não existe uma ação concertada no sentido, uma estratégia definida para evitar os riscos da polimedicação, reduzi-los ao máximo. O que nós estamos aqui a fazer hoje é um bocado isso, sim, não é? Portanto, a literacia em saúde que deve ser feita em diferentes áreas e nesta também, deve ser sempre uma coisa que integra diferentes cuidados e diferentes pessoas que prestam cuidados de saúde e não só. Portanto, o que a Maria Luísa Lim falava de aproveitar todas as oportunidades, naturalmente que serão sempre do médico, do enfermeiro, do pai, do filho, do farmacêutico hospitalar ou fora do hospital, da pessoa do centro de dia, no caso das pessoas mais dependentes, do professor ou do educador, no caso da criança que também tem doença crónica e que tem patologia. Portanto, em todos esses momentos, portanto, em todo esse tipo de contacto, é importante que se perceba estas coisas. Nós temos dados que mostram que 3 a 10% dos internamentos hospitalares podem eventualmente, na população idosa, podem estar associados a uso inadequado ou menos ou efeito lateral da medicação. E, portanto, isto não quer dizer que foram mal prescritos, quer dizer que naquele doente
nós temos que ter muita atenção do que é que estamos a fazer, porque a pessoa pode queixar-se, por exemplo, de que tem tonturas, que tem uma dor de barriga, que tem uma dificuldade em caminhar, e isso não ser uma doença propriamente, não é? Mas ser, por exemplo, um efeito lateral de outro medicamento que está a fazer. E, portanto, uma abordagem menos cuidadosa pode fazer com que nós vamos tratar o sintoma e que, às vezes, o que era preciso era mudar o outro medicamento. E, portanto, nós começamos a fazer uma coisa, um outro conceito que se fala que é a cascata do medicamento, que é vamos pondo medicamentos uns em cima dos outros para tratar sintomas que às vezes se resolviam de outra maneira. Daí a importância de, em todos os momentos, tentar sempre simplificar a terapêutica, e isto é como muitas outras coisas na vida, que é a regra básica tem que ser voltar ao início. Portanto, a regra do doente ter um guia de tratamento sempre. Desse guia ser regularmente revisto em todas as consultas. Dos cuidadores terem o cuidado com as caixas do medicamento, com os medicamentos genéricos que estão mais do que instituídos em Portugal, e que é uma coisa importante, e nós não temos nada contra isso. O que é importante é que não haja duplicação de caixas, porque as pessoas estão habituadas à cor, ao tamanho, aquela coisa, e, portanto, às vezes se há outro igual, ou a mesma marca, o mesmo medicamento, o mesmo princípio ativo, podemos ter duplicação e acontece, ou a falta de outro. Portanto, este rigor no ter um registro escrito, as pessoas estarem habituadas a trazer esse registro aos cuidados com os prestadores de serviço, de saúde, dos cuidadores também terem essa noção, vai reduzir o risco destas coisas. Depois nós podemos ter... São as quedas, são os traumatismos, são as alterações do comportamento no excesso de medicação e são a medicação excessiva para tratar os tais sintomas que vamos pondo uns em cima dos outros. O que é que pode originar o mau uso da medicação, ou quando a pessoa está polimedicada e acaba ou por não tomar nos períodos indicados, porque isso aí também pode ter depois interferências com o próprio medicamento? Na vossa experiência, naturalmente, enquanto médico. Podemos ter consequências várias, depende também do que é que nós estamos a utilizar. Um exemplo muito frequente nas pessoas idosas, e é neste grupo particular que nós temos uma maior preocupação, são as alterações do sono, as alterações da vigília, né? Pessoas que dormem mal, que têm agitação, nas fases mais avançadas das demências. É muito complicado às vezes perceber o que é que está por trás disto, se é um sinal de uma infecção, se é um sinal de uma dor, de um outro sofrimento, e portanto nós não podemos usar, por exemplo, os medicamentos os chamados sedativos, não é? E há vários grupos deles, de modo a que, sem tentar perceber primeiro o que é que está a acontecer àquela pessoa, porque depois lá está, depois fica sonolento, depois acaba por adormecer, acaba por não comer, faz desidratação, os rins começam a funcionar mal, não consegue ser alimentada, às vezes a comida é aspirada para a parte pulmonar e, portanto, temos as infecções respiratórias, são os doentes que ficam com sono, acordam durante a noite, estão sonolentos, caem, partem o colo do fémur, fazem traumatismos cranianos, são pessoas frágeis, que fazem medicamentos para prevenir tromboses, que têm riscos de hemorragias maiores, e portanto estas são as consequências maiores destas coisas, são as quedas, são as aspirações, são os traumatismos, são as infecções, a desidratação, e são muitos destas situações que nos trazem o doente às vezes à urgência e que podem estar relacionados, ou seja, o processo do cuidado, da administração da terapêutica, da revisão terapêutica, da adequação a cada doente, pode claramente reduzir estas complicações. Exato, e não se cinge apenas ao médico ou ao paciente, mas, como há pouco dizia, o centro de dia, por exemplo, os familiares, todas as pessoas têm que estar envolvidas neste processo. Toda a rede de cuidados é muito importante. Exatamente. Falavam aqui há pouco, eu não sei se chegamos a detalhar bem estes dados, cerca de 40% das pessoas que tomam 5 ou mais medicamentos não o faz de forma apropriada, e cerca de 50% das hospitalizações que acontecem devido à medicação excessiva, independentemente da idade, seriam evitáveis se existisse um plano de revisão da polifarmácia. Este plano de revisão, como é que pode ser feito? É pelo próprio médico, quando atende o paciente? Deveria haver uma prática instituída? Repare, nós, naturalmente, sobretudo em momentos em que observamos os doentes, deve haver procura de rever a medicação do doente. E rever, como eu estava a dizer há bocado, toda, não é só aquilo que está escrito, é perguntar ao doente, é ver no saco que o doente trouxe, nós beneficiamos, hoje em dia já temos
sistemas integrados de informação e, portanto, conseguimos ver a medicação que o médico de família passou, conseguimos ver a medicação que um médico noutra consulta passou e, portanto, temos que integrar tudo isto e perceber que medicação é que o doente está a fazer. E lá está, não é só junto do doente, é junto da família e é junto de toda a gente que presta cuidados ao doente. Claro que sim. As pessoas estão mais sensíveis hoje para esta temática, Dr. Bernardo? Eu acho que as pessoas estão cada vez mais sensíveis para a temática da literacia em saúde e, portanto, nós temos sempre a noção e acreditamos sempre que as pessoas querem saber mais e têm interesse. O doente e a família são os principais interessados e são sempre os nossos principais parceiros na melhoria dos cuidados de saúde à população. A Maria Olim falou agora de uma coisa importante, que é os sistemas informáticos têm esta vantagem, não é? Nós há muitos anos atrás não tínhamos acesso ao que se passava nas outras unidades hospitalares do Serviço Nacional de Saúde e, portanto, nós não fazíamos ideia do que é que o doente fazia, do que é que tinha sido passado, qual era a medicação crónica, de quais eram os registros. Nós hoje conseguimos ter esse acesso. Claro que esse acesso implica uma outra coisa que também em saúde às vezes é difícil e cada vez mais, que é tempo e disponibilidade para isso. E, portanto, aí é importante os médicos, os profissionais de saúde terem essa disponibilidade. Porque, efetivamente, os dados estão lá se alguém os colocar e for lá buscar. Mas esta integração com a família, com os cuidadores, é fundamental, porque os doentes às vezes nós continuamos sempre a falar de um nicho que não é só nas pessoas idosas que isto acontece. Há gente com menos de 65 anos, há pessoas novas que também têm polifarmácia, que também têm interações e que também têm medicação que não foi revista. E não é por falta de cuidado às vezes, é porque realmente é um processo complexo que tem que acender a luzinha vermelha sempre de pensar nas coisas e em cada consulta, em cada momento rever. Faz sentido este medicamento para esta pessoa neste momento, nesta dose, nós estamos habituados a tratar a tensão arterial, a tratar a diabetes, a tratar o colesterol, a tratar a doença renal e em cada momento nós devíamos sempre pensar se é aquele o medicamento correto naquela dose, porque lá está, nós quando pomos um medicamento a um doente temos que pensar se aquele doente vai ter um benefício. Um benefício tem que ser melhoria da qualidade de vida, melhoria dos sintomas ou redução do risco de morte ou de um evento grave a determinados anos. Portanto, não é a mesma coisa. Nós temos que tratar um doente, o nosso objetivo é sempre não fazer mal, não é? Este é um dos primeiros objetivos. E depois o fazer bem, pesando esse risco-benefício de alguma da medicação. Claro que sim. A sensibilização ou a sensibilidade das pessoas para esta temática é maior. Há também, pelo menos a avaliar pelas campanhas, já também uma maior sensibilização por parte dos profissionais de saúde ou sensibilidade para este problema, mas temos a população a envelhecer e é isto também que preocupa, não é? Porque geralmente as pessoas quando atingem uma determinada idade têm que tomar certos medicamentos e temos mais população medicada, não é? Tem ainda outra coisa que é importante, que é, claramente, o mais importante é chamar a atenção de que é fundamental haver registro, haver essa segurança, haver o próprio doente, quando é capaz, ou alguém no ambiente familiar que monitorize estas coisas. Mas depois nós temos ainda outra coisa, e aí já acaba os profissionais de saúde, que é o doente idoso, e é nessa franja que nós nos estamos a centrar mais, é um doente, por definição, mais fragilizado. É um doente que, além de ter várias doenças, tem já um risco de ter um menor funcionamento dos órgãos pela idade e pelas doenças que tem. Portanto, o ajuste da medicação à doença renal, à doença do fígado, à doença cardíaca, há maior sensibilidade às quedas, há sensibilidade a caminhar, às artroses, essas coisas todas. Portanto, há medidas também não farmacológicas que são importantes. Nós estamos a falar aqui da medicação, mas já todos falámos dos dispositivos de não ter os tapetes em casa, das escadas, dos dispositivos de ajuda, da iluminação adequada, do calçado correto. Também são outras coisas que não são tomar medicamentos, mas que evitam as quedas, evitam essas coisas. As pessoas que têm perda de sensibilidade nas mãos, que têm redução da acuidade visual, portanto, que veem pior, que ouvem pior, portanto, há dispositivos que se têm que melhorar isso, não é? As pessoas que não têm, que não sabem ler, que também existem, cada vez menos, mas também existem, portanto, as armas para isso são as caixinhas do medicamento, da dose diária, da dose semanal e, portanto, se isso for feito, nós estamos sempre a reduzir também o risco das trocas, dos erros, das complicações. Muito bem, penso que abordamos em termos gerais esta temática. Vamos a notas finais, apelos que queiram deixar, mensagens que queiram deixar aos nossos ouvintes. Pode ser repetir um bocadinho estas recomendações que nunca é demais. Não sei quem é que quer começar. Maria Luísa? Eu acho que, no fundo, aquilo que é importante salientar é que
Este trabalho de rever a medicação e de reestruturar, digamos assim, a lista da medicação é só um trabalho nosso. É um trabalho que envolve todos os profissionais de saúde e é um trabalho que também envolve o próprio doente. O doente está consciente da medicação que está a fazer e porque é que está a fazê-la. E é também um trabalho da família que, como disse o Dr. Bernardo, também tem o dever de monitorizar estes doentes, e quando falamos dos idosos, lá está, são pessoas muito mais fragilizadas e que estão muito mais expostas e que, portanto, merecem esta atenção. Muito bem, muito obrigada, Maria Luísa, por estar aqui nos estúdios. Bernardo, também apelos, mensagens a deixar. A mensagem final é que, nesta como nas outras áreas da saúde, o doente e a família são o nosso principal aliado e têm que ser tratados como tal, e têm que ser informados dos riscos, das vantagens, dos benefícios de cada uma das coisas, e eles próprios têm que ser os primeiros a terem o interesse nestas coisas. E, portanto, quando nós falamos da medicação, saberem o que faz, trazerem a medicação, trazerem as caixinhas, trazerem as coisas, falamos nas outras coisas, que é no controle da tensão, no controle do peso, no controle do açúcar, nessas coisas todas. Se as pessoas nos chegam à consulta com o guia do tratamento, com o controle tensional em casa, com o peso habitual, uma vez por semana, com a medição do açúcar, no caso dos diabéticos, eles próprios vão ganhando conhecimento, vão ganhando know-how na maneira de gerirem estas coisas. E a medicação é exatamente igual. Se eles estiverem habituados que têm que trazer sempre as coisas, que têm que rever isso regularmente, vamos reduzir o risco destas complicações. E depois, claro, não quer demais aproveitar todos os contactos com os profissionais de saúde para voltar a rever estas coisas, trabalhando em equipa, com farmácia. Há um projeto engraçado, eu não sei se já passaram por cá na farmácia, se já falaram disso ou não, vários programas que estão programados, que é da reconciliação terapêutica e da avaliação disto, que é o farmacêutico hospitalar também ir à enfermaria, precisamente para tentar fazer também mais uma aproximação a esta situação do ensino, da medicação de casa, da medicação que está a ser feita, de modo a reduzir o risco, aproveitando o tal episódio do internamento para chamar a atenção para este problema. Penso que é uma temática que ainda vai ser abordada neste ciclo de conversas. Esta é apenas a segunda. Bernardo, agradeço imenso também aqui a presença. Maria Luísa, mais uma vez também, muito obrigada por estar aqui nos estúdios. Este ciclo de conversas penso que regressa já na próxima semana, na próxima quinta, depois das 7 da tarde, com uma nova temática. Por hoje é tudo. Eu estou de regresso amanhã, depois das 6 da tarde, com mais um radar da região. Continuo desse lado na companhia da Sintonia.